Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinário aí do Canal Solar. Webinário bastante intrigante, aí, bastante interessante. Iremos falar sobre as vantagens competitivas dos módulos bifaciais na GD, né, na geração distribuída. É um tema aí que o pessoal sempre tem bastante dúvida, né? Se a gente pode aplicar ou não em determinados tipos de projeto. Então, a gente traz esse tema e, como sempre, a gente procura trazer aí pessoas, né, profissionais aí do setor de energia solar que são referências no assunto, né? Então, a gente vai ter aqui a participação, primeiramente aqui apresentando aqui o professor Marcelo Vilalva, que é membro do presidente, né, o diretor aí do Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica da Unicamp, né, bastante presente aí nos estudos, nos assuntos relacionados à energia solar no Brasil. E também teremos a participação do Matheus Rodrigues, Matheus que é gerente de produtos da Trina Solar, fabricante de módulos aí, bastante conhecida, e essa união vai ser bastante interessante, né? A gente gosta bastante de trazer não só uma visão aí da academia ou da indústria, mas trazer elas juntas e junto, obviamente, aí trazer algumas discussões, né? Uma complementando a outra, como a gente acredita que deve ser. A gente vai ter aí duas apresentações, né? A apresentação do professor Marcelo, depois, aliás, primeiro a apresentação do Matheus e depois a apresentação do professor Marcelo Vilalva, e em seguida a gente vai ter algumas discussões e, obviamente, aí abrir para as dúvidas de vocês, tá? Alguns recados aqui antes de passar a bola para os participantes para que eles façam as apresentações, né? Para quem ainda não segue o canal aqui nosso no YouTube do Canal Solar, clica aqui em algum pedacinho aqui da tela, vai aparecer, né? Inscreva-se, inscreva, então você aperta esse botãozinho, você vai ficar inscrito no Canal Solar, e se puder também clica ali no sininho, né? No ícone do sininho, que ele vai avisar quando vídeos novos estiverem disponíveis no nosso canal, inclusive aqui, né, quando após a realização desse webinário, a gravação vai ficar pronta também, né, e disponível para vocês. Deixa eu começar aqui com o Matheus. Matheus, obrigado aí pela participação, né, e estamos aqui ansiosos. Perfeito, muito obrigado, Bruno. Boa noite a todos, a todo mundo que tirou um tempinho para nos acompanhar. Pré-feriado, né? Então eu sei que quem está aqui está realmente querendo acompanhar o mercado, acompanhar as novidades. Agradeço o esforço de todos e a participação, né? A nossa parceria aqui com o Canal Solar e ao professor Marcelo. É sempre muito bom estar com vocês, pessoas muito reconhecidas no mercado, e a gente poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com essas pessoas que movem o nosso setor, né? Os famosos integradores. Muito bem. Professor Marcelo, deixa eu só, antes da sua apresentação, Matheus, passar aqui um pouquinho para o professor Marcelo também, para ele dar um oi para a gente aí. Já é recorrente aqui, né, Marcelo? Acho que há umas 2 semanas, 3 semanas, eu não lembro agora, já esteve aqui participando, mas é sempre bom ter você aqui com a gente. Isso mesmo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Matheus, e o pessoal que está nos assistindo aí. Já quase boa noite, né? Obrigado novamente aí pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui no Canal Solar, difundindo conhecimento. E tenho certeza que vai ser um ótimo webinário. Tá certo, muito bem. Agora sim, Matheus, está com você aí. Se você quiser projetar aí novamente a tua apresentação, já está na tela aí. Já está lá. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Qual que é o nosso conteúdo hoje, né? Como diz o webinar, o título aí que foi divulgado com todos, falarmos das vantagens competitivas dos módulos bifaciais na geração distribuída, tá? Aqui a minha apresentação é uma apresentação relativamente rápida, mas direto ao ponto, tá? A gente vai falar direto de conteúdo, tá? Vou pular aqui apresentações de empresa. Vocês conhecem a Trina Solar muito bem, conhecem o nosso histórico, a presença de mercado. Então, vamos direto a conteúdo, vamos direto ao nosso portfólio de produtos e depois mergulhar de cabeça na questão da bifacialidade, tá? Hoje, para a América Latina, quando falamos do portfólio de produtos da Trina Solar, nós podemos conversar sobre esses 5 grandes produtos, tá? Desde produtos menores, de menor potência, né, o famoso D09R lançamento, né, que lançamos nessa Intersolar deste ano, produto inovador, até módulos com maior potência, beirando aí os 670 watts. Aqui nós estamos apresentando somente os módulos P-Type. A Trina também possui linhas N-Type de módulos, né, novidades aí para os próximos anos, com potências ainda maiores.
O foco da nossa apresentação, da nossa conversa de hoje aqui, vai ser em cima dos módulos bifaciais, como nós comentamos, e em específico de 2 módulos principais, tá? Este módulo central, que é o nosso D19R, né, e sua versão bifacial, e o maior potência para projetos, né, com maior potência, mais indicados à geração centralizada e utility, mas não somente, também para a geração distribuída, se possível, os D21 e sua versão bifacial DEG21. Vamos falar primeiro do módulo central, né? Então, aqui eu trago o nosso módulo bifacial, de potência na casa dos 500 alto, né? Quase 600 watts, que é o famoso DEG19R. É um produto lançamento, né? Publicamos esse produto na Intersolar deste ano. Quem esteve lá presente conseguiu acompanhar, conseguiu estar no stand da Trina, viu esse módulo lá fisicamente. E são módulos de potência até 575 watts, 21,3% de eficiência. E o que é interessante nesse módulo, né? Ele trabalha com uma tensão VOC, circuito aberto, até 46 volts, tá, pessoal? É uma tensão para essa potência bastante baixa, né? Normalmente, módulos dessa potência estão trabalhando com tensões maiores. E isso traz alguns benefícios que a gente já vai comentar mais à frente. Outro ponto positivo desse módulo é que ele possui 30 milímetros de frame, de moldura, tá? Com isso, a gente tem alguns ganhos também na questão logística, na questão de potência por container. Mais para frente eu vou comentar com vocês, tá? E, por fim, esse é o módulo que tem esse Rzinho aqui no nome, não é à toa, tá? Ele possui células retangulares. Mais para frente eu explico em um outro slide o que significa essa célula retangular. Trazendo aqui para vocês o mesmo módulo na sua versão N-Type, tá? Com potências até 595 watts, então a gente aumenta aqui a potência do módulo e olha só, quebramos a barreira dos 22% de eficiência do módulo, né? Lembrando, aqui a gente está falando de eficiência de módulo, não eficiência de célula. Então, também um módulo com super alta potência, né? E tensão ainda baixa, né? Tensão VOC, né? Lembrando ainda que a tensão de curto, 48 volts, tá? Também é um módulo que possui 30 milímetros, né? Por ser bifacial, vidro-vidro, 33,4 quilos. E aí o outro módulo, aquele módulo maior, na sua versão P-Type, primeiro, que seria o nosso querido DEG21, né? Potências até 665 watts, 21,4% de eficiência, e a diferença desse módulo é na sua largura, né? Enquanto o outro módulo possui 1,13 m de largura, aqui nós estamos falando de um módulo um pouco mais largo, possui 1,30 m, né? Porque trabalha com células quadradas de 210 milímetros, não células retangulares. A gente já explica mais ou menos como é que funciona isso mais para frente. E também a sua versão N-Type, o nosso NEG21, com potências de até 685 watts. E também quebrando a barreira dos 22% de eficiência de módulo, né? Estamos falando aqui de 22,1%. É muita eficiência. E o mais impressionante, a gente está falando de módulos que beiram os 700 watts, né? E que trabalham com tensões abaixo de 50 volts, VOC, né? 47,7 volts VOC. Né? É uma tensão realmente muito baixa. Mas vamos lá, eu comentei essa questão de célula quadrada, célula retangular. O que significa isso, né? A Trina, hoje, foi pioneira em trazer os módulos de 500 watts, foi a primeira empresa no mundo a quebrar a barreira dos 500 watts, e, de novo, a primeira empresa a quebrar a barreira dos 600 watts. É o que nós chamamos internacionalmente de era 5.0 e era 6.0, né, dos módulos fotovoltaicos, da energia solar. Esse pioneirismo todo se reflete principalmente pelo tamanho de célula, né? A Trina adaptou todas as suas fábricas nos últimos anos para trabalhar com células G12, né? Células que possuem 210 milímetros por 210 milímetros, células quadradas. Algumas outras empresas não migraram para 210 milímetros, migraram para células de 182, as famosas células M10. A célula retangular, a famosa G12R que nós trabalhamos na Trina, é justamente a junção das dois tipos de células. Ela possui 210 milímetros de altura e 182 milímetros de largura. Quais são os benefícios de trabalharmos isso? Ela herda, vamos dizer, a grosso modo falando, né? Ela herda as características elétricas das células de 210, então trabalha-se também com tensão mais baixa e corrente levemente mais alta, e herda as características mecânicas, majoritariamente falando, das células de 182 milímetros. Então, são módulos que possuem a mesma largura,
do que os módulos que possuem células de 182 milímetros, porém, podem oferecer mais potência e também a uma tensão mais baixa, tá? A gente vai comentar mais à frente os benefícios. Aqui tem um datasheet, muito rapidamente, para a gente passar só algumas questões curiosas para a gente trabalhar nos datasheets dos módulos. Eu sei que o professor Marcelo vai comentar com muito mais profundidade na sequência, mas só para a gente passar alguns pontos interessantes. Quando a gente olha o datasheet do módulo bifacial, é comum a gente ver os dados elétricos em condição STC, como é o caso aqui, e também embaixo as condições elétricas com uma certa irradiância aplicada na parte traseira, né, o famoso albedo, né, aquela irradiância que reflete na parte traseira do módulo. Olha só, vamos fazer umas contas de forma bem rápida por aqui. Se pegarmos esse módulo de 575 watts, que é o DEG 19R, que a gente comentou logo atrás ali, né, a potência frontal desse módulo é 575 watts. Quando a gente olha aqui no datasheet, a gente vê essa relação de radiação nos módulos Trina, né? 10%. A gente pode interpretar isso como se fosse um albedo, imaginando que no site, né, onde você vai ter instalado esses módulos, você possui um albedo de mais ou menos 10%. Tá? E existe uma outra informação, né, aqui no datasheet, que é a potência bifacial. Basicamente se refere qual é a percentual de eficiência da parte traseira do módulo em relação à parte frontal. Para ficar mais claro, se nós aplicarmos 1000 watts por metro quadrado, né, que é a condição STC, é como se essa mesma irradiância na parte traseira fosse de 700 watts por metro quadrado. Em resumo, a grosso modo, seria mais ou menos isso. Então, vamos fazer algumas contas aqui só para a gente bater o datasheet. Eu peguei esse módulo, vou calcular a potência traseira. Então, eu pego essa potência frontal, aplico um albedo de 10%, aplico também a questão da bifacialidade, então eu vou ter que a parte traseira vai estar adicionando em torno de 40 watts a esse módulo, perfeito? E olha só, então, potência total seria 575 mais o 40, 615 watts. Não coincidentemente, é o valor que nós temos aqui. É mais ou menos essa conta. Então, qual é o impacto aqui? Muito vai ser a questão do albedo, né? Por isso existem formas de medir esse albedo, existem diretrizes quando você, por exemplo, está participando de um projeto de geração centralizada que vai a leilão, que vai a governo, existem métricas da empresa de pesquisa energética, né, a famosa EPE, que dita como devem ser essas medidas, periodicidade, equipamentos, taxa de perda, etc. Então, tudo isso, né, vai compatibilizar, vai ser informação para o momento do dimensionamento do seu projeto. Outro ponto importante quando a gente fala de módulos bifaciais, aqui eu estou comparando então um módulo bifacial, né, e a sua versão equivalente monofacial, são pontos, por exemplo, como a garantia de produção de energia. Enquanto o módulo monofacial oferece 25 anos, o módulo bifacial oferece 30. Isso devido justamente à questão do encapsulamento desse módulo. Como ele é vidro-vidro, né, a garantia de geração de energia de produção ao longo dos anos é maior devido à degradação ser menor. E é justamente esse o próximo ponto que eu iria comentar. Então, por exemplo, em módulos monofaciais, nós estamos falando que a degradação anual, não considerando o primeiro ano, a degradação nos próximos anos, né, até o 25º, até o 30º, é de 0,55% ao ano. Enquanto nos bifaciais, módulo equivalente, é 0,45%. Então, esse é uma das vantagens, né, das várias vantagens dos módulos bifaciais. E também a questão de embalagem e transporte. Como o módulo bifacial possui uma espessura de moldura mais fina, 30 milímetros em vez de 35 milímetros, no caso do monofacial, mais peças conseguem ser enviadas por container, 100 peças a mais por container. Isso ajuda a diluir o custo de frete, né? Você envia mais potência por container, logo o custo de frete daquele container acaba sendo proporcionalmente mais barato. Aqui vem um ponto interessante que eu até queria comentar, um mito aí do setor, né? A gente fala, poxa, Matheus, posso instalar bifacial em telhado? Né? Tem vantagem, não tem vantagem? Primeiro, sim, pode, né? Sem problema nenhum. E a questão da vantagem, existe sim vantagem, tá, pessoal? Mas temos que deixar claro o seguinte, a vantagem não vem do albedo,
tá? Pode vir se tiver uma certa inclinação, se estiver numa laje, aí tudo bem, a gente pode sim ter um ganho de albedo. Mas em projetos instalados rente ao telhado, né, as telhas, você não vai ter uma incidência de albedo. Porém, como o módulo bifacial possui menor degradação ao longo dos anos, então sim, comparado ao módulo monofacial, ele vai ter uma geração maior de energia ao longo dos anos, tá? Então, mesmo em telhado, módulos bifaciais podem, ao longo dos anos, gerar mais energia que os monofaciais, tá? Devido à degradação e não ao albedo nestes casos, tá? Mas, claro, cada caso tem que ser estudado conforme as suas projeções, conforme o seu dimensionamento. Seguimos. Eu falei para vocês a questão da baixa tensão, né? O que é interessante aqui a gente falar de baixa tensão, de forma bem breve. Quando a gente trabalha com módulos de tensão mais baixa, eu consigo colocar mais unidades, mais módulos em série, até fechar lá os 1.000 ou 1.500 volts da string, dependendo do inversor utilizado. Tá? Então, por exemplo, considerando estes módulos, você consegue adicionar até 15%, 14% a 20%, dependendo do módulo a ser comparado, mais potência por string. Tá? Com isso, a gente consegue ter alguns benefícios, e é isso que eu quero trazer para vocês. Por exemplo, se a gente estiver falando de trackers, isso serve também para estrutura fixa, tá? Mas, neste caso, um comparativo com trackers. Como os módulos trabalham com tensão mais baixa, né, mesmo considerando a mesma temperatura, comparado a módulos que trabalham com células de 182 milímetros, conseguimos colocar, às vezes, até 4 mais módulos por string. Tá? Então, vai ter ganho aí na economia de quantidade de tracker, na quantidade de cabos, na quantidade de estrutura, de conector, de custo de instalação. E esses ganhos não são só financeiros, tá, pessoal? Diminui também risco, né? Menos risco de erro humano no momento de instalação, são menos conexões e maior velocidade de instalação. Aqui só para a gente fazer um comparativo bem rápido, tá? Vamos comparar um módulo bifacial com um módulo monofacial, né, um módulo de 575 com um de 550, numa instalação comercial industrial, né, laje, ou seja, telhado, inclinado, estrutura fixa. Pontos de vantagem que a gente já vai comentar aqui, a questão da dimensão do módulo, mais fino, e tensão de operação. Olha só, interessante. Vamos só pintar o cenário. São 2 módulos. Do lado esquerdo aqui um cenário com módulo bifacial e do lado direito um módulo monofacial. Tá? Pontos de destaque. Tá? A gente está considerando as mesmas premissas para todos. É a mesma indústria, a mesma localização, a mesma irradiação, tudo igual. Tá? Este módulo consegue colocar até 3 módulos a mais por string, os módulos bifaciais da Trina. Tá? Com isso, nós conseguimos ter uma potência de string até 15% maior. Tá? Isso vai resultar em precisar até quase 13,4% menos strings. Tá? E com isso, também menos módulos, porque esse módulo possui uma maior potência. Então, vamos lá, martelar. Módulo com maior potência, menor tensão e com maior potência por string. Tá? O que isso vai trazer? Olha aqui já um ponto de economia. Menos cabos, menos conector, menos cabo de aterramento, calha, até tubo para essa instalação. Então, o módulo, apesar de ser um módulo com mais potência, mais tecnologia, ele vai te trazer economia em outras áreas do projeto. Isso aqui não aparece, né, pessoal? Às vezes na simulação PVSys, isso às vezes pode não aparecer em alguma simulação de Excel. Então, é importante fazer essas outras análises do sistema, o que o módulo vai impactar em redução de custo do restante do sistema. Isso é um ponto muito positivo. Né? E aqui, aquela comparação do BOS, que é o balanço de sistema que a gente chama, né? Balance of Systems. Aqui a gente consegue ter uma economia mais clara. Tá? Esse tipo de módulo, comparando bifacial com monofacial, e eu não estou falando aqui ainda de geração, hein? Não estou falando de ganho de albedo, nada disso, somente custo. A gente está falando que ele vai gerar uma economia de quase 0,3 centavos de dólar por watt. Quando eu falo esse por watt, imagina o tamanho de uma usina e multiplica pelos watts dessa usina. Esse ganho pode ser muito grande mesmo. Tá? Então, esses são só os pontos que eu queria trazer aqui para vocês em relação ao ganho de se trabalhar com módulos bifaciais.
tá? Ele traz ganhos não só de geração, tá? Mas também em outras áreas dos projetos, principalmente os módulos que trabalham com baixa tensão, como são os módulos da Trina, tá? Vou passar aí, pessoal. Caso tenham perguntas, respondemos na sequência, mas creio que tem muita informação que o professor Marcelo vai trazer para a gente também. Muito bom, Matheus. A gente vai deixar aí para as discussões aí acontecerem mais para o final, né? Vou pedir aí para o professor Marcelo aí também projetar a tela, seguir com a apresentação e no final a gente traz as perguntas. Professor, acho que tá... Opa, tô aqui. Tava só ligando aqui a tela. Tudo bem? Vou lá colocar minha apresentação, então. Deixa eu lembrar aqui como é que faz. Aqui, apresentar. Apareceu aí para vocês? Eu acho que sim, eu só vou pedir para a Renata ou para a Bruna colocar na tela aí a apresentação do professor. Deixa eu ver aqui. Foi? Agora, foi, né? Acho que todos estão vendo aí. Beleza. Eu vou fazer uma apresentação aqui mais geral sobre o assunto. Não vou focar, né, tanto em produto, né? Meu objetivo é falar sobre os módulos bifaciais, mostrar um pouquinho das suas características, trazer também algumas definições para vocês, e no final eu vou discutir um pouquinho sobre a compatibilização de módulos bifaciais com inversores, tá? E no final ainda mostro como é que se faz uma simulação de sistema bifacial no PVSystem, tá? Mas vai ser rápida a apresentação, prometo, apesar aí da quantidade de assuntos. Bom, para quem está nos assistindo aqui e de repente ainda não sabe exatamente o que é um módulo bifacial, tá? Bom, o que caracteriza o módulo bifacial é a presença de células bifaciais, tá? O que são as células bifaciais? São células que não possuem a metalização traseira completa, né, total, tá? Vocês estão vendo aí do lado esquerdo, aqui nesse slide, né, do lado esquerdo aqui você vê uma célula convencional. Essa parte cinza aqui corresponde a uma metalização completa, então a parte de trás da célula não é capaz de absorver luz, tá? Por outro lado, a gente tem aqui do lado direito uma célula que tem outro tipo de metalização. A parte de trás ela é muito parecida com a parte da frente, então ela consegue absorver luz dos dois lados, tá? Então o módulo bifacial, logicamente, precisa ter a célula bifacial. E depois, né, para que você tenha a captação de luz pela parte traseira, você não pode ter o backsheet, né? O backsheet é a folha traseira, né, aquela lâmina de plástico tipicamente branca, né, que existe nos módulos fotovoltaicos. Então você tem que substituir essa folha por alguma outra coisa. Existem duas opções, tá? Você pode ter um backsheet transparente, tá? E você pode ter vidro, tá? Então existem essas duas opções no mercado. O Matheus falou aí sobre maior durabilidade do módulo bifacial e ele comentou, né, corretamente, essa maior durabilidade não é porque o módulo é bifacial e porque ele pode absorver mais luz, não. É porque ele tem um vidro atrás. Então, ter um vidro atrás, né, no lugar daquele plástico, isso confere uma durabilidade maior ao módulo contra a penetração de umidade. Então, consequentemente, você vai ter uma degradação menor ao longo do tempo, tá? Então, o motivo é esse, é porque tem um vidro atrás, tá? Agora, você vai colocar um módulo bifacial no telhado, né? Não faz sentido do ponto de vista de geração, né? Você não vai ter nenhum ganho com isso, mas também não perde nada, né? Em termos de geração. Você ganha aí na qualidade, né? na durabilidade do produto, tá? Continuando aqui, uma definição aqui, que é o coeficiente de bifacialidade, então o BIF. Tá? Para que você precisa saber o que é o BIF? Tá?
Quando você fizer análise de desempenho, análise de performance de usina solar, tá? O BIF é uma variável que aparece ali na fórmula, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto hoje aqui, não daria tempo. A gente pode fazer um outro webinário no futuro, quem sabe, falando aí sobre análise de performance de usinas com módulos bifaciais. Então, o BIF, o que é? É a potência que você tem na frente do módulo, tá? Dividida pela potência que você tem atrás, tá? Não é o contrário isso aqui? Peraí, não, acho que eu escrevi errado aqui. É a potência de trás dividida pela potência da frente, tá? Eu escrevi errado aqui na hora de produzir aqui o material, tá? Então, você tem aqui, ó, né, o que seria isso aqui? Como é que você calcula o BIF, né? Você vai iluminar o módulo só pela frente, tá? Usando aqui 1 kW por metro quadrado, né? 1000 watts por metro quadrado, que é a irradiância padrão, STC. Depois você vira o módulo, ilumina só a parte de trás, tá? E aí você vê o quanto que você teve aí de potência produzida somente pela parte traseira do módulo iluminado, tá? Então é uma definição aí que estou trazendo para você. Aqui um exemplo, né? Isso foi mostrado também pelo Matheus. Na folha de dados dos módulos, você encontra normalmente esse fator de bifacialidade meio escondidinho ali, não sei porquê, isso aí é padrão, todos os fabricantes, ele aparece ali com letrinha pequena, né? E é esse número aí, ó, 70% aí, mais ou menos. O que significa isso aí, né? Traduzindo, a parte de trás do módulo produz 70% da potência que a parte da frente produz com a mesma iluminação, tá? Com a mesma irradiância, cujo valor padrão é de 1000 watts por metro quadrado, tá? Então, esse número pode ser encontrado nas folhas de dados dos produtos. Dando sequência aqui, existe uma outra definição, que é o ganho bifacial, tá? De energia, tá? Ou somente ganho bifacial. Normalmente, já vi definições de ganho bifacial relacionadas à potência, tá? Então, na literatura, a gente encontra, às vezes, terminologias aí confusas, né? Por isso eu coloquei aqui de energia, tá? Estou falando aqui do ganho bifacial de energia. Quanto a mais eu consigo produzir de energia usando o módulo bifacial na minha usina, qualquer que seja o tamanho da usina, tá? Pelo fato de usar o módulo bifacial. Então, eu chamei isso aqui de BG, né? O ganho bifacial. Ele é energia traseira, energia adicional, né? Que é produzida pela parte traseira do módulo, tá? Dividida pela energia frontal, né? Como se o módulo não tivesse a bifacialidade, como se fosse um módulo monofacial, tá? Então, é isso que a gente chama de ganho bifacial. E o ganho bifacial depende do albedo, né? O Matheus comentou aí do albedo, tá? O que é albedo? Albedo é um índice de reflexão do solo, tá? Ele é a luz refletida dividida pela luz incidente, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 1000 watts por metro quadrado chegando ali no solo, tá? Irradiância global horizontal, tá? Essa luz, tá? Vai incidir sobre o solo, tá? Eu posso ter aí uma superfície com diferentes coberturas, né? Grama, solo, terra, pedra, enfim, tá? Em função, né, do tipo de solo que eu tenho, uma parte dessa luz vai ser refletida, né? Digamos que eu tenho lá 1000 watts por metro quadrado e está voltando para cima, né? Está refletindo, por exemplo, 800, né? Seria um albedo bastante grande, né? A gente tem aqui uma tabelinha aqui do lado direito mostrando o albedo, tá? De alguns tipos de superfície, tá? Então, aqui neve, né? Não é o caso aqui do Brasil, mas é interessante você ver que tem um índice de reflexão muito grande, tá? Então, o albedo é muito importante em locais onde tem neve. O que interessa para a gente aqui, ó, né? Areia branca, areia comum, solo, né? Terra, acho que é terra marrom, enfim, não tá escrito aqui, mas imagino que seja. Grama, concreto, asfalto. Então você vê que o albedo, nesses tipos de solo, né, que são comuns aqui no Brasil, ele pode chegar a 40%, tá? Ou seja, 40% da luz
recebida aí na horizontal, tá? Vai ser refletida aí pelo solo, tá? Isso vai impactar no ganho bifacial, que é o quanto a sua usina vai produzir a mais, pelo fato de você ter um aproveitamento do albedo, tá? Eu trouxe aqui alguns gráficos, tá? Mostrando aqui a relação entre albedo e o ganho bifacial, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu não sei em que país foi feito isso, não sei exatamente, eu não conheço as características dessa usina, isso foi feito através de simulação, tá? Peguei esse gráfico aqui na literatura, só para trazer aqui para vocês, para a gente exemplificar aqui, né? Só para mostrar, na verdade, o que eu quero mostrar, como o albedo, né, está relacionado com o ganho bifacial, tá? Então, obviamente, né, o quanto você vai produzir de energia mais com sua usina depende do quanto o solo está refletindo, tá? Mas não depende só disso, tem mais coisas que entram no ganho bifacial, tá? Então, tem a geometria da sua usina, inclinação, distância do solo, se tem sombra ou não. As estruturas produzem sombra na parte traseira, tá? Se você conseguir minimizar essa sombra, você aumenta o ganho bifacial, tá? Então, esse gráfico aqui mostra, né, a relação aí entre uma dessas variáveis, né, que é a distância do solo, né, a elevação, tá? Então, variando essa distância, você consegue aumentar, tá, a captação de luz, tá? Então, aqui você tem dois gráficos, né, duas curvas aqui, para dois albedos diferentes, né? Veja que o albedo, ele é uma definição pontual, é do solo, tá? É o quanto que o teu solo te devolve, tá? Agora, o quanto de luz a parte traseira do seu módulo vai absorver, depende dessas coisas todas que eu falei, tá? Depende da geometria, depende de como o seu sistema foi projetado, tá? Então, tem inúmeras variáveis aí, e uma delas é a altura, né? Então, você vê, como já era de se esperar, né? Você vê que existe uma relação muito clara, né, entre altura, distância do solo e ganho bifacial. E reforçando, né, esse gráfico aí, ele vai ser diferente para cada usina, para cada local, para cada cidade, país, onde você fizer um projeto, tá? Então, isso tem que ser estudado caso a caso. A gente não tem uma fórmula que fala, olha, você vai ganhar tanto a mais usando esse modo bifacial com essa altura aqui. Não tem uma fórmula que faça isso, né? Claro, os simuladores de sistemas fotovoltaicos têm esses modelos, têm essas fórmulas lá, e mesmo assim eles não são suficientemente precisos, tá? Então, cada projeto aí tem que ser analisado com cuidado, tá? Eu vou explorar aqui um assunto que o Matheus já abordou aí de leve, que são as características elétricas do módulo bifacial segundo a folha de dados, tá? Que são as informações que nós, né, usuários, né, vocês aí que estão nos assistindo, projetistas, tá? São as primeiras informações que vocês vão usar, né? Aqui vocês terão acesso ao trabalhar com o módulo bifacial. Então, eu estou mostrando aqui, peguei aqui um exemplo da Trina, né? Então, destaquei aqui um módulo, tá? De 665 watts. Então, você tem aqui nessa parte superior da tabela as características em STC, tá? Sem considerar a bifacialidade, tá? Como se fosse um módulo convencional que não está recebendo luz na parte traseira. Depois você tem aqui, nessa segunda parte aqui da tabela, tá? Como serão modificadas, né? Quais serão as características desse módulo, desse mesmo módulo, tá? Considerando o efeito da bifacialidade. Então, aqui, por exemplo, esse fabricante aqui, que é a Trina, tá? Ele colocou aqui, ó, uma relação de radiância entre traseira e parte frontal, tá? Eu tô entendendo aqui que essa tabela está feita mostrando que a parte traseira do módulo está recebendo 10%, né, da iluminação que a parte frontal recebe. Então, se a parte frontal recebe 1.000 watts por metro quadrado, tá? A parte traseira está recebendo 100. Tá? Esse é o entendimento que eu tenho aí, olhando para essa tabela. E nesse caso, né, nós temos ali um módulo que agora se comporta como um módulo de 712 watts. Ele tem uma potência de pico de 712 watts, somando os dois lados. Tá? E todas as características mudam, tá? Quer dizer, quase todas, né?
Tensão, por exemplo. Tensão não tem uma diferença grande entre tensão. Aqui nem mudou, né? Aqui ficou igual. Tá? A tensão não é muito afetada pela bifacialidade, pelo efeito da bifacialidade. Tá? Você tem uma diferença mais perceptível na corrente. Tá? Então você vê que a corrente de máxima potência, IMPP, aumentou, a corrente VOC, aqui a corrente ISC aumentou, tá vendo? Ela era 18,5 amperes, foi para 19,8 amperes, tá? Com essa relação aqui de 10%, tá? Então, essa é a informação que a gente obtém aqui na folha de dados desse módulo aqui da Trina, tá? E aí tem uma questão que eu acho que é polêmica hoje, não sei, me parece que isso não está ainda muito esclarecido, eu mesmo tenho dúvidas sobre esse assunto, tá? Eu fiquei feliz de saber que não sou só eu que tenho essa dúvida, eu vou explicar por quê, né? Vamos falar aqui como é que fica, né, a razão de CAC, tá? De um sistema usando módulos bifaciais. Como é que fica aí a questão do oversizing, né, do clipping, né? Para quem está nos assistindo aí, eventualmente não sabe ainda o que são essas coisas, né? A razão de CAC é a potência que você tem de módulos fotovoltaicos, a potência de pico, né, na entrada do inversor, em relação à potência de saída do inversor, tá? E oversizing está relacionado a isso. O que é oversizing? É usar uma relação de CAC maior do que 1, ou seja, você põe mais potência de pico do que o inversor consegue entregar na saída, tá? Isso é uma estratégia muito comum, né, no mercado, tá? Para você maximizar a geração de energia, tá? Da sua usina. E o clipping também é um assunto que está relacionado aí. O que é o clipping, né? Quando você faz oversizing, ou seja, quando você tem uma relação de CAC maior do que 1, você está sujeito a clipping, tá? O clipping está ilustrado aqui, né? Ou seja, a potência de pico do módulo ultrapassa a potência de entrada do inversor. Então, uma parte da energia que poderia ser produzida pelos painéis solares não vai ser produzida, tá? Isso já é esperado, tá? Não é uma coisa errada, não. Fazer oversizing, tá? Isso é comum aí nos projetos, tá? Bom, o oversizing, agora eu vou chegar no ponto que eu queria. O oversizing, normalmente, né, nos projetos com módulos convencionais, ele é alcançado através daquilo que também ficou conhecido no mercado como overpaneling. Então, você coloca mais painéis do que o inversor suportaria, entre aspas, né? Então, você tem lá um inversor de 250 kW, por exemplo, você vai botar 280 kW de painel, porque você pôs mais painéis, você aumentou a potência de pico do seu sistema. Beleza, esse assunto aí já é conhecido aí no mercado, eu estou só dando uma pincelada aqui no assunto, tá? Então, só para fechar aqui esse assunto, né? Como é que você faz, né? Como é que você alcança uma relação de CAC maior do que 1 com módulos convencionais? Você vai aumentando a quantidade de strings, claro, pode aumentar também a quantidade de painéis, vamos supor que você já já definiu qual é o limite da sua string, limite de quantidade de módulos, você vai agora aumentar o número de strings para ter o overpaneling, né? Para ter o oversizing, respeitando, tá, o limite de corrente do inversor. Então, você tem que compatibilizar o seu arranjo fotovoltaico com o seu inversor. Tá? Então, a corrente de curto-circuito total, que é a soma das correntes de curto-circuito de cada string, não pode ultrapassar a corrente que o inversor suporta. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, né, o ISC total do arranjo tem que ser menor do que o ISC do inversor. Tá? Então, todo o catálogo de inversor mostra lá qual que é a corrente máxima na entrada e qual que é a corrente ISC. Tá? Uma coisa curiosa é que nenhum módulo, nenhum inversor, nenhum catálogo, eu pelo menos nunca vi, eu talvez não tenha prestado atenção, tá? Nunca fala em que condições essa corrente está sendo especificada. Então, a gente assume que é aí nas condições STC, né? É o que faz aí mais sentido, né? Faz todo o sentido do mundo aí você entender que aquela corrente máxima ali, que está especificada no catálogo do inversor,
corresponde à corrente SC do módulo, tá? Em condições STC. Tá? Eu coloquei as formulinhas aí, que são formulinhas básicas, né? Como é que você calcula o número de strings, como é que você calcula o número de módulos, tá? Considerando aí módulos convencionais, né? E as características, e fazendo o cruzamento aí das características do inversor, tá? Bom, a questão agora tá? Esse que é o ponto aí de dúvida, vamos dizer assim, tá? Quando você tem um sistema bifacial, tá? Aquele módulo, tá? Que tem lá uma potência de 660 watts, sem considerar a bifacialidade, quando entra a bifacialidade, a potência de pico desse módulo vai para 700 e pouco, ou mais, tá? Aumenta a potência, aumenta a corrente, aumenta tudo, tá? Então você vai ter uma relação DC a C maior, tá? Por causa, tá? Da bifacialidade, tá? Então é uma outra maneira de você também ter uma relação DC a C grande, né, num projeto, usando módulos bifaciais, tá? Só que aí você tem que olhar, né, também, tá? Tem que fazer o cruzamento aí das informações, das características do seu arranjo, tá? Com as características do inversor, tá? Então, bom, como eu falei antes, né? Com relação à tensão do circuito aberto, não tem muita preocupação, tem pouca variação na tensão do módulo bifacial com relação ao módulo convencional, ou seja, a bifacialidade não mexe muito na tensão, isso não é um problema, tá? Mas você vai ter um aumento da corrente de curto-circuito, tá? E aí tem uma dúvida, tá? Que é qual corrente de curto-circuito você considera, tá? Você está fazendo um projeto, você precisa compatibilizar o teu módulo com o teu inversor. Você sabe que vai ter ganho bifacial. Você sabe que vai ter uma relação DC a C maior por causa da bifacialidade. Mas qual é essa relação, tá? A gente não sabe, porque isso depende do local, depende das características do projeto, né? Depende do albedo, enfim, tá? Então é uma dúvida aí que existe aí infelizmente não é uma dúvida só minha, né? Então não estou sozinho aí nessa questão aí, né? Então, mas é uma certeza a gente tem, né? O fator DC a C, né? Ele depende do fator de bifacialidade do módulo e depende do albedo, tá? Mas vamos agora dar uma olhada aí questões mais práticas, né? Me chamou a atenção esse parágrafo, né? Aqui do guidebook de sistemas bifaciais, né? De projeto de sistemas bifaciais da Trina, publicado agora, em 2022, um documento recente, né? Foi nesses dois parágrafos aí que eu tive a certeza que essa dúvida não é só minha e que essa dúvida está presente no mercado, né? Olha só, né? Entretanto, né, até destacou aqui, né, os especialistas da indústria solar, né, estão aí, sabem, né, que a potência de pico que você deve considerar, tá, não está ainda exatamente definida, tá, na hora que você vai fazer um casamento de arranjo com módulo bifacial e inversor, tá? Bom, então, e normalmente, né, como é verdade, né, ele diz aqui, né, que os fabricantes de módulos trazem essas duas informações para a gente, tá? O desempenho do módulo, as características dele sem bifacialidade e as características com bifacialidade, considerando um acréscimo, né, de radiação, né, entre 5% e 30%, tá? E até isso não está definido no mercado. Tem fabricante que coloca 5 a 30%, outros colocam 10%, como é o caso da Trina, outros colocam 10 a 20%. Isso não está padronizado, isso deixa os projetistas de sistemas fotovoltaicos perdidos, né? Então, essa informação não está muito clara aí. E aí o manual aqui da Trina, que eu consultei hoje para preparar esse material, ele dá duas soluções possíveis, tá? Você pode estimar a potência de pico dos módulos, tá? Usando um valor de albedo que você obtém ou via simulação, como estava lá no guia original, alterei um pouquinho aqui, né? Ou usando tabelas, tá? De albedo. Ou você mede também o albedo lá do seu solo, tá? E aí você calcula qual vai ser a potência de pico do seu sistema nessa condição,
para você poder projetar, tá? Ou, né, uma alternativa aqui, né, que foi sugerida, né, você considera no projeto somente a potência de pico em STC, tá? Esquece que na hora que você estiver fazendo o casamento do inversor, vamos tomar cuidado com isso, tá? Seria uma alternativa, tá? Mas tem uma questão aí, eu só vou finalizar aqui o parágrafo, tá? Você, na hora de fazer o casamento do inversor, do arranjo fotovoltaico com o inversor, considera só a potência de pico em STC. Esquece que é um módulo bifacial, tá? E aí, se você tiver aumento de potência de pico pela bifacialidade, tá? Isso pode ser considerado, tá, um mero aumento, né, de razão desse EAC, causado pela condição ali de operação do sistema, tá? Que vai causar clipping. Então, é um caso de clipping, tá? Mas tem que tomar cuidado aí, tá? Porque quando você pega, tecnicamente, isso funcionaria até, tá? Porque, ó, como está desenhado aqui, tá? Você pode ter uma corrente de curto-circuito bifacial, considerando o acréscimo aí da bifacialidade, maior do que a corrente de curto-circuito do inversor, sendo que a corrente máxima do inversor vai estar limitada pelo valor máximo de corrente do catálogo do inversor. Então, assim, você vai estar trabalhando num valor de corrente menor, né, bastante menor, do que o valor da corrente de máxima potência, daquele módulo, naquela condição, né, operando ali com bifacialidade. Tá? Então, isso está nesse guidebook aí da Trina. Seria uma maneira de você abordar o assunto. Porém, né, a gente pode entrar numa outra questão, né, que eu até estava discutindo outro dia aí com um colega meu. Tirando de lado aí a questão técnica, você vai para uma questão jurídica, tá? Lá no catálogo do inversor está escrito, olha, ISC máximo é tanto, 20 amperes. Tá? Aí você vai lá botar vai botar um arranjo de módulos bifaciais, no qual você sabe que vai chegar a um valor de ISC de 23 amperes, por exemplo, tá? Considerando ali X% ali de ganho bifacial, tá? Você vai estar violando um dado que está no catálogo do inversor. E não está escrito no catálogo do inversor que você pode desprezar esse fato, né? Ah, não, projeto só olhando para o valor do ISC em STC e esquece aí o que vai acontecer com o ISC no caso aí da bifacialidade, tá? Então, essa é uma questão aí que eu acho bastante sensível aí no projeto de sistemas bifaciais, tá? Então, resumindo aqui, não acabei não, tá? Tem mais uma hora aí de aula aí. Resumindo aqui o assunto, né? De forma geral, o uso de módulo bifacial representa um aumento da potência de pico, tá? Só que há uma diferença entre esse aumento bifacial, tá? Há uma diferença entre ele e aquele aumento de potência de pico do overpanning, porque aqui você aumenta também a corrente de curto-circuito, tá? Então, com inversores centrais, tá? Inversores onde você coloca um monte de strings ali no mesmo barramento, o projeto é mais simples, tá? Porque você vai regular a corrente máxima do que vai entrar no barramento ali, tá? Se fosse módulo comum, como é que você regula isso, tá? Controlando ali a quantidade de strings em paralelo, tá? Quando for módulo bifacial, você regula ali, você estima ali, né, qual vai ser o ganho bifacial ali com base no albedo ali do seu sistema. Mesmo assim, é uma estimativa, você não vai ter o valor exato, tá? O valor exato, você pode ter um valor aproximado, simulando o sistema, tá? Mas ainda assim pode ser diferente do que você vai ter ali na prática, tá? Agora, com inversores de strings, a corrente ISC bifacial, tá? Ela pode facilmente exceder o limite da entrada do inversor. Então, é aí que está um ponto aí que a gente tem que tomar cuidado, tá? Não só tecnicamente, mas também aí, juridicamente. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque você pode montar um projeto ali, onde você sabe que vai ter um aumento de corrente por causa da bifacialidade. Isso não vai causar um mau funcionamento do inversor. Então, enquanto estiver tudo bem, legal. Mas na hora que der um problema na sua usina, a gente vai sair caçando culpados, né? E aí alguém vai olhar e vai falar, opa, peraí, ó, corrente SC aqui do sistema é maior do que a corrente SC do inversor.
tá? Não podia ter feito isso, tá? Aí você fica naquela, podia ou não podia, tá? O fabricante não especificou se aquela corrente lá era STC, enfim, fica uma nuvem aí, tá? Então toma cuidado com isso, tá? Mas felizmente tem saída para isso, tá? Eu peguei aqui dois exemplos de inversores, vou mostrar aqui o primeiro deles. Peguei aqui um inversor de 250 kW da Goodwill, tá? E olha só, você olhando aqui para os dados desse inversor, você tem aqui 12 entradas de MPPT, tá? 2 strings por entrada. Ele fala aqui que tem uma corrente total, olha só, corrente máxima de curto-circuito por MPPT, 50 amperes, tá? Ele não fala se é corrente máxima em qual condição, tá? Então, estou assumindo que é em qualquer condição, tá? Se for módulo comum, vai ser STC. Se for módulo bifacial, pode ser maior do que o ISC em STC, tá? E aí, ó, você não tá explícito aqui, né? Mas você pode calcular isso, né? Como você tem 2 entradas, 2 strings por entrada, o valor máximo de corrente SC por string é de 25 amperes, tá? Beleza, então guarda essa informação aí. Aí você vai olhar lá no catálogo do módulo fotovoltaico, tá? Então peguei exemplo 1 aqui, o módulo da Trina. Ele fala que com um aumento aí de 10%, né, uma captação aí de 10% de luz com a parte traseira, você vai ter uma corrente de curto-circuito de 19,74. Opa, então casa aqui, tá menor que 25, tá? Tá, mas e se não tiver 10%? E se for 20%? E se for 30%? Tá? Não está no catálogo aqui da Trina, tá? Você teria que fazer esse cálculo aí, ou fazer uma simulação, enfim, tá? Para você ter certeza de que você não vai chegar a uma corrente maior do que 25 amperes, tá? Eu acho que não vai, tá? Mas a certeza absoluta só mesmo você fazendo algum cálculo ou alguma simulação. Já um outro catálogo aqui de um outro fabricante, né? Ele mostra para mim, ó, 3 situações aqui, com um ganho de 5%, 10% e 20%, tá? Um ganho adicional de luz na parte traseira do módulo. Com 20%, por exemplo, aqui você vai chegar a 22,21 amperes, está dentro ainda dos 25 amperes. Provavelmente, se chegar a 30, tá? Que eu acho que é um valor exagerado, tá? Dificilmente você vai ter aí um ganho de 30%, depende só se você tiver um solo muito bom, né? Como eu mostrei ali, né? Areia ou areia branca, né? Um solo que foi tratado para aumentar o índice de reflexão, tá? Mesmo assim, você não vai chegar ainda nos 25, tá? Então, eu estou dizendo isso, que eu acho, mas eu não precisaria ter certeza disso na hora de você fazer o projeto, tá? E aí também, os fabricantes de inversores já estão percebendo que a corrente dos módulos está aumentando, tá? E também está aumentando a presença de módulos bifaciais no mercado. Então, eles já estão lançando inversores, né? Versões dos seus inversores para correntes maiores, tá? Então, eu preferiria usar uma usina com módulos bifaciais para evitar qualquer problema, para ter certeza de que não vai dar nada errado, né? Eu preferiria usar essa opção aqui, ó, tá? Mesma potência de inversor, aqui eu tenho 6 entradas, então eu perco um pouquinho, né? Perco o número de entradas de MPPT, tá? Que não é um grande problema. Eu tenho 3 strings por entrada, tenho uma corrente total por entrada de 90 amperes, então eu tenho até 30 amperes por string. Então, ó, você pode colocar aí tranquilamente, tá? Esses módulos bifaciais, né? Essas strings aí com módulos bifaciais nesse inversor, tá? Para bater os 30 amperes aí, você precisaria ter um solo muito bom, né? Precisaria ter um espelho ali, refletindo ali bastante luz, né? Peguei outro inversor aqui, para você ter uma ideia aqui, né? Olha só, mesma potência, esse aqui é o inversor da Solis, então você tem aqui 14 entradas de MPPT, 2 strings por entrada, corrente total por entrada 20 amperes, então você deduz aí que a corrente por string é de 20 amperes, tá? Então, olhando aqui para esse módulo aqui, né? Vamos pegar esse segundo exemplo que eu estou usando aqui, ó. Esse módulo em STC, né, sem bifacialidade,
ele teria uma corrente de curto-circuito de 18,51 amperes. Passa, tá? Só que com um ganho bifacial aqui de 20%, ele já bate aqui 22,21 amperes. Então, eu não arriscaria colocar esse módulo aí com esse inversor, tá? Eu, pessoalmente, né, Marcelo falando aqui, eu acho que funcionaria bem, tá? Agora, eu não assino embaixo, tá? Não assino RT aí desse negócio, porque se der problema, vão falar, o Marcelo falou que podia, mas, ó, tem 22 amperes aqui e o limite do catálogo inversor é 20, tá? Então, ó, ele que errou no projeto aí, tá? Então, assim, se for na minha casa, eu ponho, mas eu não assino embaixo, tá? Então, qual que é a solução? Pega a versão Plus desse inversor, tá? Que o fabricante já está disponibilizando aqui, ó. Ele tem menos entradas de MPPT, tudo bem? 2 strings por entrada, só que ele fala aqui, ó, corrente total 50 amperes. Corrente por string 25 amperes. Oba, né? Aqui passa, tá? Para você bater esses 25 aí, tá? Você vai ter que ter um albedo muito bom, tá? Então, com certeza, esse inversor aí se encaixa muito bem nos sistemas bifaciais, tá? E por último aqui eu trouxe para vocês, é bem rapidinho, né? Não vou entrar muito em detalhe aqui, só mostrando aqui como é que você faz uma simulação de sistema bifacial no PVSys, tá? Então, primeiramente, você define aqui a geometria, né, da sua usina, pode ser uma usina centralizada ou de GD, enfim, tá? Você pode definir aqui, ou pode também desenhar lá no módulo gráfico do PVSys, não vou entrar em detalhes aqui. Então, eu defini aqui a geometria da usina, coloquei aqui inclinação, 12 graus, coloquei aqui um pitch, tá? Então, essa é a primeira fase aí, para quem conhece o PVSys, né? Esse é o primeiro passo do projeto, definir a orientação. Depois você vai para o módulo System, definir o sistema, tá? E quando você escolhe um módulo bifacial, automaticamente ele já coloca para você esse botãozinho aqui, né? Ele já coloca aqui, ó, sistema bifacial, tá? Então você precisa clicar nesse botão aqui para ver o que tem lá dentro, tá? E lá dentro você vai abrir essa tela onde você define, tá? Qual que é o modelo de bifacialidade que vai ser usado. Então você tem a opção aqui de não usar na simulação, tá? Bom, eu estou fazendo uma usina com aquele módulo, mas eu quero saber quanto eu geraria se não fosse o módulo bifacial, se fosse o módulo monofacial. Você põe aqui, né? Não usar. Tá? Ou você vem aqui e coloca aqui. Aí você tem a opção aqui de shed e tracker, né? Então depende aí do projeto que você está fazendo. Nesse caso meu aqui é estrutura fixa, então a opção aqui é shed. Depois, clicando aqui em cima, você tem que regular aqui algumas variáveis, tá? Eu deixei aqui, né? Isso aqui são os valores padrão do PVSys, que é a altura do solo, tá? 1,5 m aqui nesse exemplo, e o albedo, tá? Então é esse albedo aí que vai impactar a sua simulação. Se você colocar um valor de albedo errado, você vai ter uma simulação que vai te dar um resultado irreal, tá? Então, o começo aí de qualquer projeto com sistemas fotovoltaicos é ter uma boa noção do albedo, né? Medir o albedo lá em campo, tá? Colocar aqui, fazer a simulação, tá? E depois torcer para o resultado real bater ali com o resultado simulado, tá? Esse é até um tema aí que nós, aqui na Unicamp, estamos começando a investigar, né? Investigar aí a fidelidade da simulação de diferentes ferramentas, como o PVSys, né? A fidelidade disso em relação ao real, né? O resultado real que você obtém com a usina bifacial. Nós temos uma dificuldade grande, que é obter dados, tá? Então, se alguém que estiver nos assistindo aí quiser compartilhar dados de usinas bifaciais fixas ou com tracker, tá? Para a gente trabalhar junto, estudar isso, validar modelos, tá? O que a gente devolve para você, né? Você fornece os dados para a gente, da sua usina, tudo com NDA, tudo assinadinho, bonitinho, a gente não vai divulgar na internet os dados da sua usina, tá? E a gente depois compartilha com vocês os resultados desses estudos, tá? A gente valida, de tabela aí você já recebe aí a validação da performance da sua usina, enfim, a gente vai estudar os seus dados, a sua usina, a gente devolver um estudo, tá? E a gente precisa desses dados aí, que a gente não tem, né? Não tem no Google, ninguém coloca esses dados assim abertamente, né? Gratuitamente, né? Então, é uma dificuldade que a gente aqui na academia encontra para fazer esse tipo de estudo.
E aqui, ó, só para finalizar aqui, coloquei aqui ó, o resultado dessa simulação sem bifacialidade, tá? Então você tem aqui 494 megawatts-hora por ano, e aqui no finalmente com bifacialidade, esse foi o resultado aqui do PVSystem, 530 megawatts-hora por ano, tá? Bom, obrigado aí por estarem presentes, não sei quantas pessoas estão nos assistindo. Eu dei uma passada rápida pelo assunto, né? Com certeza tem muito mais assunto para a gente abordar, e espero aí ser convidado pelo Canal Solar para próximos webinários aí. Muito obrigado. Devolvo a palavra então aí ao Bruno. Muito bom, professor. Com certeza, sempre que pintar aqui um tema cabeludo aqui, a gente vai convidar o senhor aí para participar com a gente, né? Só lembrando, né, a gente teve uma primeira passagem aí, apresentação do Matheus, agora do professor Marcelo Villalva, e agora a gente vai para as perguntas, que são muitas, tá? Não sei se a gente vai conseguir aqui responder todas, né? E até já gostaria de agradecer a participação de todos vocês e sempre abrilhantando aí com essas dúvidas de campo, né? Tem uma pergunta aqui do Jaime Yamashiro, que está sempre participando aqui com a gente nos webinars, né? E ele faz uma pergunta aqui, deixa eu até exibir ela. Se o módulo bifacial for instalado em telhados, a limpeza traseira se torna difícil, né? Como fica a questão de geração? A limpeza traseira é obrigatória ou poderá não ser feita? Terei prejuízos? Eu vou colocar aí essa pergunta para você, Matheus. Maravilha. Perfeito. Obrigado, Jaime, pela pergunta. Excelente pergunta, por sinal. Jaime, melhor forma da gente responder isso, quando o módulo é monofacial, é feita a limpeza também dele no telhado da parte traseira? Assim, o que acontece em relação ao módulo bifacial para o módulo monofacial? Ele é melhor encapsulado, né? Porque ele tem vidro-vidro. Então, a encapsulação dele é ainda melhor que a do monofacial. Então, assim, o que a gente recomenda? Sempre tenha o cuidado, se possível, né, de olhar se existe algum problema na parte traseira do módulo, ver se tem alguma necessidade de manutenção, de intervenção, mas não, você não vai ter nenhum prejuízo em relação a isso. Até porque o ganho que você vai ter com o módulo bifacial em telhado não advém do albedo, porque o albedo nulo ou praticamente nulo, dependendo da distância, né? Mas vamos considerar nulo o ganho de geração devido ao albedo. O ganho de geração vai ser em relação à degradação, porque ele possui degradação menor. Tá? Então, não tem nenhum prejuízo de não ser feito. Claro, não estou considerando aqui situações extremas, né? Estou considerando o dia a dia, a manutenção normal. Não é necessário. Vou passar uma outra pergunta para o professor Marcelo aqui, nessa mesma linha, né? Aqui o Jaime ele colocou, né, no módulo bifacial instalado no telhado, né? Mas e se o módulo bifacial tiver instalado no solo, né? Que geralmente aí a gente tem um ganho de bifacialidade. Vou colocar para o professor Marcelo, mas você também pode intervir aí e responder, viu, Matheus? E aí, nesse caso, né, como é que fica? A gente deve fazer a limpeza aí na parte traseira dos módulos também? Tá aí uma boa pergunta. Eu nunca pensei nisso, mas é verdade, né? Vai ter que limpar a parte de trás também. Agora, não tenho estudos sobre isso, né? Mas eu acredito que a parte de trás vai ter menos deposição de poeira, tá? Do que a parte frontal. Com certeza, a limpeza da parte frontal é muito mais importante, tá? Agora, com que frequência vai ser necessário limpar a parte traseira? Tá aí um bom assunto aí para a gente estudar. Eu não sei se o Matheus aí tem números aí sobre isso, né? Oriundos aí de experiências internacionais, né? Eu reproduzo, professor Marcelo, as falas até. O que a gente tem que levar em consideração? Vai ter impacto? Com certeza, né? Sim, tem impacto porque a sujidade vai atrapalhar um pouco a geração. Porém, como a gente falou, a parte traseira, ela já representa 70% vezes o percentual do albedo em relação à parte frontal. Então, assim, tem impacto? Tem. Qual a expressividade desse impacto? Né? Isso que precisa ser estudado. Não vai ser tão grande, mas... Claro, dependendo do tamanho de usina, a gente sabe que não é tão fácil, ainda mais quando a gente considera a estrutura tracker, que esse módulo vai estar rodando. Então, não é tão fácil você fazer essa limpeza. Se tiver como fazer, muito que bem, vai ser muito bem-vindo essa limpeza, né? Mas suja menos, como o professor comentou, só que também
não pega a chuva, né? Então também não tem a função autolimpante, vamos dizer assim. Então tem que considerar tudo isso. O que a gente recomenda? Sempre faça análise da curva IV da string para você ver aonde você está perdendo mais geração e atuar nessas strings eventualmente com alguma manutenção mais delicada, mais detalhista, com uma limpeza da parte traseira. Esse ponto é bastante importante, né? O acúmulo, né, na parte traseira vai ser bem pequeno, né? Porque não vai, até por gravidade, né? Ela não vai parar no painel, né? Mas também garantir que não vai ter um impacto, como ambos falaram aí, tem que olhar cada caso a caso, né? Inclusive essa questão de acúmulo de sujeira dá um outro webinar aí para falar disso, né? O que considerar nas simulações, né? Quantas vezes limpar o módulo. Já vou deixar aqui essa provocação aí para vocês aí, Matheus e Marcelo, aí para a gente marcar um próximo, tá? Sobre esse assunto. E eu queria aproveitar aqui, antes de passar para as próximas perguntas, eu acho que essa pergunta até mais para você, Matheus, da questão da bifacialidade, né? O fator de bifacialidade, ali, o BIF, né? Como o professor colocou ali na apresentação dele, né? Entendi, né, que a relação entre a geração frontal e a geração traseira, na verdade o contrário, né? Mas o que fisicamente, né, Matheus, gera essa diferença aí de potência, né? Em outras palavras, né, umas perguntas que a gente sempre recebe aqui, né? O módulo é bifacial, então se eu virar ele ao contrário, né, colocar a parte, eu não preciso me preocupar, né? A gente acabou de ver que não, a gente precisa se preocupar, continua tendo que colocar a parte frontal voltado aí para o sol, né, para captar diretamente os raios solares, mas né, o que fisicamente gera essa diferença, Matheus? Perfeito. A pergunta que eu posso responder através das tecnologias empregadas na ordem de fabricação desse módulo dessa célula. Eu vou retornar uma pergunta só para usar de forma didática, tá, Bruno? O módulo bifacial, ele tem duas camadas de célula, né? Uma camada de célula na frente e uma atrás. Verdadeiro ou falso? Essa é uma pegadinha. A resposta aqui, só qualquer resposta aí, só para chutar, para eu pegar o gancho. Vamos ver aqui se tem alguém aqui que se arriscou aqui, né? Por enquanto não, né? Eu vou chutar que é falso. É falso, perfeito. Pegando, só para usar o gancho, é falso. Não tem duas camadas de célula, tá? Então é a mesma célula. O que acontece? O processo de dopagem, o processo de solda dos busbars, tudo como é feito na parte frontal, na parte traseira, é diferente. Tá? Existe um controle de qualidade diferente, existe um processo diferente. Então, isso por si só já tem um impacto na geração. A outra questão é o vidro, né? O vidro frontal, ele tem uma característica que o vidro traseiro tem de diferente. O quê? O traseiro, nós colocamos uma malha entre os espaços da célula, vamos dizer assim, né? O grid, como a gente chama, que é branco. Então, por que existe esse grid branco? É como se ele fosse para atuar como um backsheet nos espaços entre célula. O raio solar que atravessar ali o espaço entre célula vai acertar esse grid branco na parte do vidro traseiro e vai ser refletido de volta para dentro da célula. Se a gente pega e vira o módulo, esse grid vai estar para cima, ele vai estar refletindo antes de acertar o módulo. Então, isso tudo tem diferenças no módulo, tá? As células é uma só, é uma camada, mas a maneira como ela é produzida na frente e atrás difere. Muito bom. Uma curiosidade aí minha. Não tenho mais. Pergunta do Wagner Gomes aqui. Essa eu vou direcionar para o professor Marcelo. E é uma pergunta bastante importante, né? Essa relação, no Wagner perguntando, esse albedo de 40 quer dizer que a usina vai produzir 40% a mais de energia? Isso é uma pergunta muito importante, viu, professor? A gente sempre tem essa confusão entre bifacialidade, né, que é em percentual também, ganho de bifacialidade e o albedo, né? Bom, a resposta é não, né? Como eu comentei, né, ao longo da apresentação, tem muitos fatores, muitas variáveis, né, que entram no cálculo da energia produzida, tá, pela usina, pelo sistema, né? Então, o albedo é o que o solo está te refletindo de luz, tá? Agora, qual parte desse albedo vai ser absorvido pela parte traseira do módulo, pela superfície traseira do módulo? Isso depende da limpeza, né, da parte traseira,
depende do fator de bifacilidade do módulo, depende da inclinação, da altura, depende do que tem no entorno do módulo também, tá? Depende de um monte de coisas, tá? Depende se é usina fixa ou se é tracker, tá? Vai gerar mais com tracker, tá? Já gera mais, né, normalmente, mas com o módulo bifacial também vai aumentar o aproveitamento da bifacialidade, tá? Então são inúmeros fatores aí que você só consegue obter via simulação ou indo lá na prática e medindo, né? Vendo ali qual foi o resultado da usina, tá? Então não existe uma relação aí de 1 para 1, tá? Existe uma relação, lógico, entre albedo e geração, mas não é 1 para 1, tá? Professor, eu vou aproveitar, professor e Matheus, eu vou aproveitar aqui a audiência aqui que a gente tem, né? O professor e você, e o professor Marcelo e o Matheus falaram aqui sobre as questões aí de sujeira, né? Um dos pontos aí bastante relacionados com o OIM, né? O famoso OIM das usinas, né? Operação e manutenção. E gostaria de fazer um convite aqui para todos que estão participando do webinar, né? A gente vai ter nos dias 28 e 29 de novembro aqui em Campinas, tá? Um congresso do Canal Solar para tratar de assuntos práticos. Dentre eles, a gente vai falar sobre OIM, né? Então, a gente vai ter uma apresentação aqui do pessoal da Siemens Energy falando sobre como deve ser feita a operação e manutenção, os ganhos, né? Alguns custos aí referenciais também, além de outros temas importantes como usinas flutuantes, hidrogênio verde, os impactos da Lei 14.300 que está todo mundo esperando, né? Questão de vendas, tá? Então, é um evento que a gente vai ter aqui, vai ser feito no auditório da Unicamp, e quem tiver interesse aí, manda aí uma mensagem aí no chat que a gente manda mais informações. E, professor, aproveitando, deixa eu tomar uma água aqui. Tem uma pergunta do Jaime Yamashiro também perguntando, questionando sobre onde ele consegue consultar os índices de albedo das superfícies. Para mim, né? Pergunta? Bom, tem essas tabelinhas que a gente encontra aí na literatura, né? Se pesquisar no Google lá, albedo, você vai encontrar um monte de tabelinhas, né? Que mostram lá para você grama, grama molhada, o próprio PVSys tem uma tabelinha dentro dele, areia, mas que tipo de areia, né? Toda areia é igual, não é? Pedra, tem milhares de cores de pedras, né? Enfim, então tem as tabelinhas que te dão uma noção, tá? Mas o albedo de verdade, só se você for lá no seu terreno e medir, tá? Vai lá, mede usando um albedômetro, que são 2 piranômetros, um voltado para cima e um voltado para baixo, e aí você vê qual é a relação entre a radiância detectada, né, medida por cada um desses instrumentos, tá? Então, não é uma pergunta que não tem uma resposta assim tão simples, né? Não tem uma tabela mágica que dá o albedo para gente de todos os lugares, todos os solos possíveis, imagináveis, né? Tem que ir lá e medir mesmo, tá? Senão a opção é usar um valor estimado, tá? Como a gente normalmente faz nas simulações, tá? Muito bem. Pergunta aqui agora para você, Matheus, diretamente aqui, né, do José Valdir Santiago Júnior. Eu estava sentindo falta dessa pergunta, viu, Matheus? Qual a comparação do preço do módulo bifacial com o monofacial? Pergunta coringa. Vamos lá, José, obrigado pela pergunta, viu, por sinal. Em relação de preço, eu prefiro te passar a proporção de diferença de preço do que o preço em si, porque esse vídeo, dependendo do momento que a pessoa estiver assistindo depois, vai estar desatualizado, né? E qualquer preço que eu falo, para cima ou para baixo, estará desatualizado. Então, o que acontece com a questão do módulo bifacial? Ele pode ser em produto, falando como produto, levemente mais caro, levemente, simplesmente por causa da questão do vidro, porque é um vidro a mais que nós colocamos na parte traseira. Porém, como ele é um módulo mais fino, a espessura da moldura é mais fina justamente porque ele tem essa robustez do vidro, mais peças por container podem ser enviadas. Então, ele dilui o custo do frete e acaba, nesse ponto, no frete, sendo mais barato.
Tá? Então, vai depender muito da oscilação de mercado. O que está pegando mais, a diferença do vidro ou o custo do frete? Isso vai dizer se o módulo vai ser mais caro, igual ou por vezes até mais barato, como a gente estava com fretes muito caros no passado, recente aí, né? Não está tão distante. Ok, muito bem. Pergunta do Márcio, né? Tem uma pergunta parecida também do Nicolas. Eu vou colocar aqui primeiramente a do Márcio, né? E aí vou deixar para vocês dois aí. Como o Matheus acabou de responder essa, eu posso deixar primeiro para o professor Marcelo, mas também depois aí deixando a possibilidade para o Matheus. Na face frontal do módulo há problemas nas strings por sombras, né? Como o mismatch. Qual seria o efeito do sombreamento na parte traseira por conta das estruturas para o mesmo fenômeno? Tá? Só para dar o crédito aqui, o Márcio fez a pergunta e também o Nicolas fez uma pergunta parecida, né, na mesma linha aí de raciocínio. Quem responde isso aí? Vou deixar para... Vamos começar com você aí, professor. Bom, a gente sabe que há um impacto, tá? É muito difícil modelar esse efeito, porque você tem ali uma estrutura muito complexa, né, embaixo ali, e qual vai ser o efeito da sombra ali, é muito difícil modelar isso, né? O que você consegue fazer é colocar, se não me engano isso tem no PVSys, você coloca lá qual que é um fator de sombra da estrutura, tá? Que inclusive é difícil de saber, né? É difícil de determinar, né? Teria que medir, enfim. É uma pergunta muito boa. É um assunto aí para a gente investigar melhor, né? E fazer um outro webinário aí, trazendo a resposta. Mas com certeza existe um impacto, tá? A pergunta é muito pertinente. Matheus, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu assino embaixo os comentários do professor. O que a gente pode dizer assim, para modelar é realmente muito difícil, o que o professor até comentou na apresentação dele, é difícil até você estimar qual é a potência do módulo, né? Porque você não tem todo aquele cálculo de qual que é o albedo e a geração que você está tendo pela parte traseira com exatidão. O que vai acontecer? É muito similar ao sombreamento frontal. Então, vamos imaginar um módulo aí, uma string com módulo de 600 watts, para facilitar a nossa conta, e você está tendo um ganho de 10%, considerando já os 70% da bifacialidade mais o albedo. Então, você está gerando ali 660 watts. Só que 60 watts está vindo da parte traseira, né, dessa string, desses módulos nessa string. Eventualmente, eu sombreei a parte traseira de um dos módulos de 660, ele caiu para 610, 615, por exemplo. Né, perdeu ali algumas colunas daquele módulo. Vai nivelar todo mundo para 615. Então, seria esse mesmo efeito, né, de como se fosse um sombreamento na parte frontal, só que trabalhando na parte traseira. É só importante entender que não vai ser não existe um sombreamento independente atrás e um na frente. Ele vai impactar toda a string, como ele impacta com o sombreamento frontal também. O que a gente tem, acrescentando um pouquinho também, o que a gente vê, né, que na parte traseira a gente já tem naturalmente, não tem luz direta, né, já é uma luz difusa, que vem por todas ela não é, como o próprio nome diz, diretamente, então você vê elementos reflexivos e a luz vem de várias partes, né, é até difícil de enxergar uma sombra, né, na parte traseira do módulo, né, mas de fato tem impacto, assim, eu sei que inclusive fabricantes de estruturas, por exemplo, estudam, né, ampliar, né, a distância entre o módulo e o perfil, por exemplo, né, não utilizar, geralmente com bifaciais a gente não vê os dois perfis, né, sendo utilizados, utiliza só um perfil central, então com certeza há uma perda, mas é bem difícil de estimar isso aí mesmo, né, não é uma medição simples. Vamos lá aqui, tem uma pergunta interessante aqui também, todas elas na verdade, viu pessoal, obrigado aí pelas perguntas, sempre muito bem colocadas e enriquece demais a discussão. Essa daqui é do Sérgio, né, essa eu vou agora colocar para o Matheus, né, depois aí também a gente abre a possibilidade do professor Marcelo acrescentar, mas alguém já considerou utilizar material refletivo sobre os painéis bifaciais de forma a aumentar a quantidade de luz refletida?
Obrigado pela pergunta, Sérgio. É uma ótima pergunta. Inclusive, a gente recebe bastante. Na Intersolar, recebi algumas vezes essa pergunta. O que acontece? Existem, sim, algumas empresas que oferecem soluções. Tem até EPCistas, instaladores que colocam brita, né, branca, atrás do módulo para fazer isso. E vai aumentar a questão de albedo? Sim, pode ter um impacto na questão do albedo. A questão é custo-benefício, né, dessa atividade. Quanto vai custar esse material que você vai colocar ali e quanto ele vai aumentar de geração, né? Isso tem que ser calculado, tem que ser medido, e tudo se mede pelo albedo, né? Então, como o professor comentou, tendo um albedômetro para medir o quanto você vai ter ganho de albedo, aplicando isso ao módulo nesse cálculo e vendo o custo-benefício, pode ou não valer a pena o investimento. Um ponto importante vai te requerer mais manutenção também, porque, exemplo, você coloca uma brita, né, tem um solo nu batido, que dependendo do seco sobe muita poeira, coloca a brita branca, ela vai sujar e com o tempo ela vai ficar da mesma cor que o solo, né? Então também vai exigir uma manutenção, etc., em cima disso. Aí é uma questão de mais ou menos aí custo-benefício para ver que vale a pena. Fora, no questão da brita também, né, Matheus? Fora a elevação de temperatura, né? Que ela vai reter mais ali a temperatura do que o solo, Também. eventualmente, né? Então, às vezes pode ganhar de um lado e perder de um lado e ganhar do outro, né? Professor, alguma coisa para acrescentar aí a respeito desse assunto? Existe essa dúvida aí, né? Já deu para perceber que tem muitas dúvidas, né, em torno desse assunto aí de módulos bifaciais, né? Tanto que na academia, no mundo inteiro, tem pesquisas, e a gente está começando aqui, por coincidência, aí, um estudo que é exatamente isso. Esse sistema deve entrar em operação daqui a 1 ou 2 meses. A gente vai colocar uma geomembrana, né, no solo, tá? Uma membrana polimérica, não sei exatamente como é que isso é fabricado, tá? Esse assunto é novo ainda para mim. A gente tem uma empresa que vai trabalhar junto com a gente, fornecendo a membrana. A gente quer saber o quanto que ganha com isso, tá? A pesquisa é justamente isso. É um dos tópicos da pesquisa, né? Mas, assim, eu, pessoalmente, é opinião, tá? Não é dado técnico, né? É opinião do Marcelo. Eu acho que isso não funciona muito bem, porque a primeira chuva que der ali vai sujar a membrana. Como é que você vai limpar esse negócio? O mato vai crescer por cima da membrana. Eu não sei. Ou a poeira, né? Como o Matheus falou, né? Então, assim, é complicado, mas nós vamos ter essas respostas aí, tá? Em breve aí, com resultados aí, né? A partir de resultados, tá? Mas é um assunto bem interessante. Dá para fazer uma análise até de LCOE, né? Eu vou investir nessa membrana, vou gerar quanto a mais, vou gastar quanto a mais em OIM também, como o Matheus colocou, né? Então, dá para calcular, não é tão fácil aí, mas projeto a projeto isso tem que ser avaliado, né? E aqui, para fechar aqui, a gente já se estendeu aqui, mas é que o assunto foi muito bom, viu? Obrigado, Matheus e Marcelo, aí pelo nível de profundidade, pelos pontos cirúrgicos que foram colocados ali para a gente gerar toda essa discussão, né? E esse ponto aqui que o José Valdir colocou, foi explicado ali na parte final da tua apresentação, professor. Ele não entendeu aqui por que, né, para o inversor string tem dificuldade em controlar a corrente, né? Eu acho que é relacionado àquela questão da corrente de curto-circuito, se eu respeito ou não, né? Qual que é a diretiva. Então, acho que vale aí, dada a relevância desse assunto aí, dar mais uma passada aí. Tá, vamos lá. Deixa eu te explicar melhor aí. Quando você tem um inversor, tá? E você pode colocar lá 30 strings na entrada, por exemplo, tá? 30 strings na mesma entrada, no mesmo barramento, tá? O que acontece quando você coloca strings, né? Se você colocar 5 strings, você tem uma corrente. Se você colocar 10 strings, você vai ter o dobro da corrente, e assim por diante. Então você controla, você define, né, a corrente que vai entrar naquele barramento, de acordo com o número de strings que você definiu, tá? Estamos falando de sistema convencional, não é bifacial por enquanto, tá? Agora você vai para o bifacial, tá? O módulo bifacial, ele te dá mais corrente, tá? Então, para o inversor, tanto faz se você está pondo mais strings ou se você está pondo menos strings,
com mais corrente. Para ele é a mesma coisa, tá? Agora, para o inversor de string já é diferente, porque o inversor de string ele tem várias entradas, né? E ele tem lá normalmente 2 ou 3 strings por entrada, tá? Então ele foi feito, aquela entrada dele ali foi feita para um certo nível de corrente. Se você chega lá, meter um módulo bifacial ali que vai ultrapassar aquela corrente, você está violando, né? Aí entra naquela discussão que a gente teve, mas a priori aí você está violando o limite do inversor. Então você vai ter que buscar um outro inversor que tenha lá uma especificação de corrente superior, tá? Então essa aqui é a diferença aí, tá? É mais fácil, é mais difícil trabalhar com inversores de strings que têm poucas entradas por MPPT, tá? Com módulos bifaciais, do que trabalhar com inversores centrais. Inversor central, beleza, é fácil você projetar um sistema bifacial, tá? Reduz o número de strings, pronto. Vai ter mais corrente no módulo? Vai. Mas está dentro ali do que o inversor suporta, tá? Não sei se eu consegui melhorar um pouco aí a explicação. Eu acredito que sim, né? E até gostei dessa analogia aí, professor, né? Sobre o inversor, ele não sabe se você está colocando mais corrente porque tem um fator bifacial ali ou se você está paralelizando mais módulos, né? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Isso é transparente para o inversor. E isso até para de repente, reforçar, né, essa questão, né, de que a corrente do inversor ela não pode ser excedida de maneira alguma, né? Quando um fabricante, seja ele de inversor, módulo, estrutura, coloca um limite na especificação, né, um limite de corrente SC, aquilo ali é o máximo. Se eu posso ter algo além daquele máximo que ele suporta, né, eu tenho que ter alguma tratativa, eu tenho que, no projeto, eliminar aquele excesso que a gente está colocando em relação à especificação. E caso aí o fabricante do inversor, por exemplo, não tem problema, eu vou limitar, eu vou me proteger, né, se não está claramente escrito ali no datasheet ou nos manuais, pedir uma formalização, né, por alguém que tenha competência para isso, né, dentro da empresa, para não ter problemas futuros. Eu sempre gosto de falar que especificação de componente de equipamento não deve ser ferida de maneira alguma, né? Com o risco de, né, ter as garantias invalidadas aí dos produtos, né? Matheus, quer acrescentar alguma coisa aí com relação a esses pontos também? O Marcelo também depois aí no... Do meu ponto, só como conclusão, né, Bruno, para a gente fechar isso ou da pergunta só para... da pergunta e depois a gente ainda dá mais um chorinho aí para fechar o Não, eu acho que o professor cobriu muito bem ali os pontos. O que a gente só recomenda é que seja levado em consideração a questão de compatibilidade elétrica no momento da entrada do inversor. Então, analisar a tensão, analisar a corrente, fazer o cálculo para a temperatura inicialmente, né, porque a temperatura vai ter um impacto nisso. Em segundo lugar, colocada aí a questão da bifacialidade, o quanto isso aumenta a corrente. Então, são todos os senões, vamos dizer assim, as premissas que precisam ser consideradas que tem impacto na corrente que o inversor vai ter que lidar na sua entrada, né? Então, não basta pegar só o valor que está no datasheet, né, IMPP ou ISC ali e aplicar diretamente no inversor. Tem que ser colocadas proporcionalidades de temperatura, bifacialidade e albedo em cima disso. Ótimo. Professor, mais alguma questão, mais algum ponto aí com relação a esse ponto das correntes? Acho que a gente abordou bastante esse assunto aí, né? Então, só resumindo aí, a regra é, né, não violar o que está escrito ali, tá? Se você quiser violar, se você achar que dá, você precisa ter autorização do fabricante, do inversor, no caso aí, tá? Mas, como eu mostrei, essa dúvida aí, ela está acabando, ela está perdendo sentido quando você vê aí os inversores no modelo Plus ali, né? Pronto, ó, já é um inversor para alta corrente, usa ele. Com o módulo bifacial vai ficar perfeito o casamento, tá? Não vai ter dúvidas aí. Muito bem. E a gente está em fase de revisão aí de algumas normas relacionadas aí aos projetos de energia solar. Fica aí a
sugestão aí também da gente tratar essas questões dos bifaciais nas normas, né? Apesar de ser uma coisa nova aí, como a gente falou, né? Mas já é muito real, muito presente, né? Eu praticamente não consigo ver nenhum projeto em solo, e até o Matheus comentou, até em telhado aqui pode fazer sentido, né? A utilização de módulos bifaciais, e isso tem que ser incorporado de alguma forma nas normas aí também. Bom, vamos lá para as considerações finais. Primeiramente, aí gostaria de agradecer a participação novamente aí dos nossos palestrantes, professor Marcelo, Matheus também, e obviamente aí a participação de todos, né, espectadores que acompanharam e mandaram as suas dúvidas, né. Professor Marcelo, obrigado aí mais uma vez por participar com a gente aqui de mais um webinário. Legal, Bruno. Muito obrigado aí pelo convite aí mais uma vez. Eu vou tomar a liberdade de mandar depois para vocês algumas sugestões de webinários. Tem muito assunto aí que eu gostaria de falar aí, trazer para o público, né? E como se diz aí, ensinando que se aprende, né? Eu tive que estudar hoje para dar para fazer essa apresentação aqui, né? Ninguém sabe tudo, né? E a gente é forçado a estudar, e estudando surgem mais dúvidas, aí você estuda mais e nunca para, né? Então é sempre um prazer aí ser convidado para palestrar aqui nos webinários do Canal Solar, e também agradeço aí, aproveitando aqui a ocasião, agradeço o convite aí para participar do painel de inversores híbridos lá do Canal Conecta, tá? Evento aí que vai ser aqui na nossa casa, né? Vai ser no Centro de Convenções da Unicamp. É um evento do Canal Solar, né? Mas o Centro de Convenções ele é aberto, né? Ele pode ser usado por qualquer empresa, enfim, né? Então vai alojar aí esse evento grandioso aí, e eu estarei lá presente, com certeza aí. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, professor Matheus, muito obrigado também pela sua participação aqui, foi um prazer enorme para a gente. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos do Canal Solar. A gente sabe que essa live tem muitos envolvidos por tudo, né? E Bruno, o que vocês têm feito com essa oportunidade da gente ter espaço para trazer conteúdo, trazer informação para o mercado, para a gente é de grande valia. A gente fala que, como fabricante, a nossa intenção é estar cada vez mais próximo dos pontos finais da cadeia, né? Porque entre nós tem a distribuição, tem o integrador, tem o cliente final. A gente quer estar cada vez mais próximo de todos esses elos, né? E a gente sabe que o mercado tem várias dúvidas, tem vários pontos, como o professor Marcelo comentou, tem vários tópicos aqui que são interessantes da gente comentar, e a gente tem esse espacinho, esse momento para conversar com vocês, para nós é de grande valia. Então, agradeço a todos que ficaram com a gente aqui, entraram no pré-feriado, a gente sabe que está todo mundo ansioso para poder descansar um pouquinho, mas agradeço a participação de todos, do Canal Solar e do professor Marcelo. É uma honra enorme estar dividindo esse momento aqui com vocês. Muito bom, obrigado, pessoal. Um bom fim de noite, bom fim de tarde e bom fim de dia para vocês. Até logo.